Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir numa abordagem teórica acerca da Lei Federal 11.355 de 2006, de 19 de outubro de 2006. Trata-se de uma lei federal importante porque ela definiu o plano de carreira de diversos institutos federais importantes, como o exemplo da Fiocruz, do IBGE, do INPI, além de criar a carreira da Previdência, Saúde e Trabalho no âmbito federal. Então vamos à finalidade da nossa Lei Federal 11.355. Ela define vários assuntos, mas dentre as principais providências tomadas pela Lei 11.355, eu destaco a criação de um plano de carreira no âmbito federal, chamado de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. Já vamos falar da criação desta carreira. Além disso, a Lei 11.355 de 2006 definiu os planos de cargos, o plano de carreira de institutos federais importantes, a exemplo da Fiocruz, do IBGE, do INPI, além de ter criado cargos de defensor público da União, criou também funções comissionadas no âmbito do INSS, definiu diretrizes sobre o auxílio moradia, uma indenização prevista aos servidores públicos que assumem cargos comissionados no âmbito da União, conforme definido na Lei 8.112, artigos 60A, 60B, 60C, 60D, da Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais. Ok, é uma lei super importante, uma lei que tomou várias providências e dentre as principais eu destaco, de novo, a criação da carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho, a definição de planos de carreira, por exemplo, da Fiocruz, do IBGE, do INPI, além de outras providências importantes definidas pela Lei 11.355. É uma lei bastante ampla, uma lei que aborda vários assuntos e eu vou destacar aqueles que eu entendo que podem ser objeto de um concurso ou para a Fiocruz, ou para o IBGE, ou para o INPI, tá? Com destaque principalmente aos institutos, né? Fiocruz, INPI, IBGE, porque esta lei realmente instituiu os planos de carreira destes institutos. Fechou? Então vamos lá? Vamos lá. Artigo 1º da nossa lei. O artigo 1º, ele definiu a carreira no âmbito federal da Previdência, da Saúde e do Trabalho, definindo quais são os cargos públicos que vão compor este plano de carreira. Vamos lá, o que diz o artigo 1º? Que a carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho compreenderá cargos públicos efetivos do âmbito federal que estejam vagos no âmbito de que órgãos? Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde e também da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA. E ainda cargos públicos efetivos cujos ocupantes sejam integrantes de que carreira? Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei 10.483 de 2002, e ainda servidores
que ocupam cargos no plano de classificação de cargos instituídos pela Lei Federal 5.645 de 1970 ou outros planos de cargos correlatos, desde que estes cargos estejam lotados no Ministério da Previdência Social, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho e Emprego e Funasa, até que data? 28 de fevereiro de 2006. Então vamos lá. A Lei 11.355, em 2006, ela criou um plano de carreira. E quem entra neste plano de carreira? Quem compõe esse plano de carreira, denominado pela lei de Plano de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho? Por que este plano de carreira é denominado desta forma? Porque ele é composto por cargos públicos lotados, cargos públicos que compõem que órgãos? O Ministério da Previdência Social, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego e ainda a Funasa. São cargos que compõem estes ministérios que vão formar a carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. Que cargos? Cargos públicos efetivos. O que são os cargos públicos de provimento efetivo? Como são cargos do âmbito federal, dos ministérios, são cargos regidos pela Lei 8.112. E de acordo com o artigo 9º, o artigo 10 da Lei 8.112, os cargos públicos efetivos são aqueles que a investidura exige aprovação em concurso público. O cargo de provimento efetivo é aquele cujo ingresso exige concurso público. E como são cargos do âmbito federal, são cargos que compõem vários ministérios e a própria Fundação Nacional de Saúde, estes cargos são regidos pela Lei 8.112. E quais foram os cargos que então foram enquadrados, foram colocados nesta carreira, chamada carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho? Quais foram os cargos? Os cargos públicos efetivos vagos dos ministérios citados e ainda cargos públicos efetivos desses ministérios ocupados, mas que foram criados por duas leis, a Lei 10.483 de 2002 e ainda a Lei 5.645 de 1970. Estas duas leis, elas criaram cargos no âmbito da Seguridade Social, no âmbito dos ministérios citados, Ministérios da Previdência, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego e ainda Funasa. Estes cargos, mesmo que preenchidos, criados pelas duas leis citadas, eles foram então enquadrados no plano de carreira da Seguridade, Saúde e Trabalho, além de cargos vagos encontrados no âmbito dos ministérios. Então, estes são os cargos que compõem a carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, criada pela Lei 11.355. Quais são os cargos mesmo? Me ajuda? Os cargos efetivos. De que ministérios? Ministérios vagos, né? Cargos efetivos vagos. De que ministérios? Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego e Funasa. Ok, e além dos cargos efetivos vagos, que outros cargos entraram no plano de carreira? Os cargos criados, mesmo que ocupados, criados pela Lei 10.483 de 2002 e ainda o plano de cargos definido pela Lei 5.645 de 1970 ou planos de carreira correlatos a esse período, a esse plano de cargos,
criado pela Lei 5.645, desde que os cargos estejam lotados no âmbito dos ministérios que eu já citei. Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, além da Funasa. Até que data? 28 de fevereiro de 2006, ok? Lembrando, a própria Lei 11.355 alerta que não se aplica às regras deste plano de carreira criado agora pela lei em 2006. Estas regras não se aplicam a que cargos? O cargo de auditor fiscal do trabalho e o cargo de procurador federal. Por quê? Porque estas categorias funcionais possuem planos de carreira próprios, tá? Então, como vimos, o plano de carreira da Previdência, Saúde e Trabalho compreende cargos do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Funasa, vagos e também preenchidos, ocupados, de acordo com o artigo 1º da lei, mas neste novo plano de carreira não integrarão este plano de carreira que cargos? O cargo de auditor fiscal do trabalho e o cargo de procurador federal. Por que estes cargos não compõem este plano de carreira? Porque eles possuem plano de carreira próprio, ok? Um pouco mais, conforme o artigo 2º agora. Os servidores mencionados no artigo 1º serão enquadrados na carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa nas tabelas de correlação. Então, o que aconteceu, gente? Estes servidores, eles já se encontravam no âmbito daqueles ministérios e no âmbito da Funasa. E mesmo os cargos vagos que entraram, né, que foram enquadrados no plano de carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, ao serem enquadrados, eles devem ter respeitado requisitos como atribuições, né, os requisitos de investidura, de escolaridade, de formação profissional e as posições relativas nas tabelas de correlação. Então, um determinado cargo que já existia no Ministério da Saúde, por exemplo, ao ser enquadrado no novo plano de carreira criado pela presente lei, a Lei 11.355, ele obedeceu os requisitos, né? Que requisitos? As atribuições do cargo. Então, por exemplo, se no cargo já existente do Ministério da Saúde eu desempenhava um tipo de atribuição, esta atribuição eu continuarei a desempenhar no novo cargo proposto, no novo plano de carreira. Quando eu ingressei no Ministério da Saúde, eu ingressei num cargo de nível médio. Ao ser enquadrada no novo plano de carreira, vou continuar num cargo de nível médio. Eu não posso ser enquadrada num cargo de nível fundamental se o requisito de investidura, quando eu assumi o meu cargo público, era um cargo de nível médio. E eu também não posso ser enquadrada num cargo de nível superior. As atribuições, a formação profissional exigida para investidura no cargo foi mantida no enquadramento, no novo plano de carreira, e para isso foi elaborada uma tabela de correlação. Essa tabela de correlação, ela está prevista no anexo 2 da lei. Se você quiser dar uma olhada, né, você pode verificar, por exemplo, cargo tal, na antiga posição, no antigo plano de carreira, era o cargo tal, de nível médio, com as seguintes atribuições. No enquadramento, o cargo pode ter mudado de nome, mas na essência, as atribuições continuam as mesmas, ou pelo menos parecidas.
o nível de escolaridade intermediário, superior, continua o mesmo. Então, se você quiser dar uma observada, é só analisar o anexo 2 da nossa lei. Os anexos não costumam cair em prova, mas eles nos ajudam a entender melhor a estrutura dos artigos, né, a interpretação dos artigos da lei. Bem, o enquadramento, você entendeu? Vamos lá? Existiam vários cargos no âmbito do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Funasa. Estes cargos, que tipo de cargos? Os cargos efetivos vagos e cargos efetivos ocupados, criados por duas leis de acordo com o artigo 1º. Estes cargos, eles foram enquadrados num novo plano de carreira, chamado Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. E como aconteceu isto? De acordo com o artigo 2º, foi através de um enquadramento, que respeitou as atribuições, que respeitou a essência do cargo, em termos de atribuições, nível de escolaridade ou, como o artigo 2º mencionou, requisitos de formação profissional, de acordo com uma tabela de correlação organizada à época da nossa lei, em 2006, e esta tabela de correlação atualmente é o anexo 2 da nossa lei 11.355, tá? Este enquadramento, de acordo com o artigo 1º de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º, este enquadramento dar-se-á mediante opção irretratável do servidor a ser formalizada no prazo de 90 dias a contar da vigência da medida provisória número 301 de 29 de junho de 2006, porque as medidas iniciais da Lei 11.355 foram tomadas através da medida provisória que, na sequência, foi transformada na Lei 11.355, né, de 2006. Bom, então como se deu isso? Entendi, professora. Existiam cargos, vamos lá, existiam cargos vagos dentro do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social, também na Funasa. Existiam cargos efetivos vagos e alguns cargos efetivos preenchidos de acordo com duas leis. Estes cargos, o que aconteceu com eles? Os vagos e os ocupados, eles foram enquadrados, eles sofreram um enquadramento num novo plano de carreira criado inicialmente pela medida provisória número 301, que na sequência foi transformada na Lei 11.355. Ok. Então, esses cargos, eles foram enquadrados num novo plano de carreira chamado Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, né? E esta carreira, como isso aconteceu? Por um enquadramento de cargos, que respeitou atribuições, que respeitou formação profissional para investidura nos cargos, conforme uma tabela de correlação elaborada à época. Ok. E aconteceu por um enquadramento. Este enquadramento, a pergunta é, neste enquadramento, o servidor que ocupava aqueles cargos, o servidor que preenchia os cargos que foram enquadrados, ele foi obrigado a acatar o enquadramento? Não. Este servidor teve o direito de opção. Ou ele continuava naquele cargo antigo, definido por as duas leis mencionadas no artigo 1º, ou ele migrava, ele aceitava o enquadramento para o novo plano de carreira. Muito bem, esta opção, o servidor, ele tinha que dar em que prazo? 90 dias. Então, a opção deveria ser formalizada no prazo de 90 dias a contar
da medida provisória 301 de 29 de junho de 2006, através de um termo de opção. Então, o servidor, à época, ele assinou um termo de opção para, aceitando assim, o enquadramento para o novo plano de carreira. E esta opção, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º, é uma opção irretratável. Então, se o servidor aceitou o enquadramento, esta opção, esse termo que ele assinou, ele é irretratável. Então, o servidor não tinha como voltar atrás, ok? Isso tudo no artigo 1º e 2º da nossa lei. O prazo para exercer a opção, no caso de servidores afastados, nos termos do artigo 81 e 102 da Lei 8.112, estender-se-á até 30 dias contados a partir do término do afastamento. Esta era uma regra aplicável à época, tá? Mas interessante, alguns servidores, né, da época, titulares daqueles cargos que foram enquadrados para o novo plano de carreira, eles, à época, eles estavam de licença, eles estavam de férias. Então, qual foi o prazo para assinar o termo de opção? Eram 90 dias. Ocorre que alguns servidores da época poderiam estar afastados do exercício de seus cargos, de férias, de licença, e aí, de acordo com o artigo 81 e 102, que são artigos da Lei 8.112, que prevêem o direito de férias, o direito de licença. Para estes servidores que se encontravam afastados, né, naquele período que deveria ser assinado o termo de opção, estes, então, tiveram mais 30 dias, além do prazo definido no artigo anterior, eles tiveram mais 30 dias para formalizarem o termo de opção. Por quê? Porque na data em que foi publicada a medida provisória, quando então iniciou o prazo para que os servidores optassem pelo enquadramento no novo plano de carreira, alguns servidores encontravam-se afastados, encontravam-se de licença, nos termos do artigo 81 e 102 da Lei 8.112, que define o regime jurídico dos servidores públicos federais. Estes tiveram mais quantos dias para exercerem o seu direito de opção ao enquadramento? Mais 30 dias, ok? O artigo 1º, parágrafo 2º da lei, define o plano de carreira. Nós já sabemos quais os cargos que integram o plano de carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Agora vamos ver como se apresenta este plano de carreira. De acordo com o artigo, os cargos da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho são agrupados em classes e padrões, de acordo com o anexo 1, da nossa lei. Eu tomei a liberdade, trouxe o anexo 1 aqui para você visualizar o plano de carreira. Anexo 1, estrutura de cargos da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Bom, é um plano de carreira que compreende cargos de nível superior, cargos de nível intermediário e cargos de nível auxiliar. Estes cargos, o plano de carreira para todos estes cargos é o mesmo, independente do cargo ser de nível superior, de nível médio, o plano de carreira se desenvolve da seguinte forma: ele apresenta 4 classes: classe A, classe B, classe C e classe especial. E cada classe possui um conjunto de padrões. O que é um padrão? É uma faixa remuneratória dentro de cada classe. Então, onde eu inicio? Onde eu inicio o plano de carreira? Eu vou iniciar na classe inicial, que é a classe A, no padrão 1. O que é o padrão 1 da classe A? É a faixa remuneratória, é o valor da remuneração prevista para o padrão 1.
Quando eu passo para o padrão 2, significa que eu vou entrar em outra faixa remuneratória. Quando eu passo para o padrão 3, significa que eu vou ter um escalonamento positivo, vertical no valor da minha remuneração. Passo para o padrão 4 da classe A. Significa que eu vou ter um aumento na minha remuneração de acordo com este plano de carreira. Entendam, cada padrão remuneratório corresponde a uma faixa de remuneração, a um valor de remuneração que vai aumentando conforme eu passo por este plano de carreira. Então, vamos lá. Plano de carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Tanto para cargo de nível superior, quanto de nível intermediário, quanto de nível auxiliar, nós temos uma carreira com 4 classes, A, B, C e especial, e cada classe composta por um conjunto de padrões. Na classe A, por exemplo, temos 5 padrões remuneratórios. Na classe B, temos 6 padrões remuneratórios. Na classe C, 3 padrões, 3 faixas remuneratórias e, enfim, na classe especial, 3 faixas remuneratórias, tá? Então, este é o plano de carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, né? Criado pela Lei 11.355 em 2006 e composto por cargos efetivos, vagos, do Ministério da Previdência, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Funasa, e ainda cargos efetivos ocupados à época, de acordo com 2 leis indicadas no artigo 1º, tá? E todos estes cargos, então, foram enquadrados neste plano de carreira composto por 4 classes. Classe inicial A, depois ele passa para a classe B, passa para a classe C, passa para a classe especial através das promoções previstas neste plano de carreira, e cada classe ela corresponde a uma faixa de remuneração de acordo com os padrões estabelecidos pela Lei 11.355, ok? E no próximo bloco, vamos trabalhar mais o plano de carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Até!